Uma mulher grávida chegou à fazenda nas montanhas de Minas Gerais prestes a dar à luz, completamente sem forças. O coronel cruel que a comprou era conhecido como o homem de coração mais frio da região. Ele nunca demonstrou uma única emoção em 15 anos. Mas quando o bebê nasceu naquela senzala gelada e o coronel olhou nos olhos da recém-nascida, aconteceu o impossível. Ele desabou em lágrimas e começou a transformação mais inacreditável que aquela província já viu. Essa história vai mexer profundamente com você. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história? E se você quer mais histórias emocionantes de transformação e esperança, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perde! A tarde de agosto de 1862 estava cinzenta e fria quando a carroça do negociante de escravos Jacinto Meireles chegou à fazenda Santo Antônio, localizada nas terras altas da província de Minas Gerais. O vento cortante da serra soprava pelas montanhas, trazendo consigo a promessa de geada noturna que castigaria tanto as plantações de café quanto os corpos mal agasalhados nas senzalas. Dentro da carroça, acorrentada junto a outros 6 escravizados comprados em leilão na capital provincial, estava Aurora, uma mulher de aproximadamente 30 anos cujo ventre imenso denunciava uma gravidez no final do 9º mês. Cada solavanco da estrada de pedras arrancava dela gemidos abafados de dor, e suas mãos apertavam as correntes numa tentativa desesperada de proteger a criança que carregava. O proprietário da fazenda Santo Antônio era o coronel Inácio Ferraz de Brito, um homem de 62 anos cuja reputação de frieza calculista era conhecida em toda a região cafeeira de Minas. Viúvo há 15 anos após a morte de sua esposa durante parto complicado, tragédia que ele jamais processara adequadamente, Inácio havia se transformado numa versão ainda mais endurecida de si mesmo. Ele administrava sua propriedade com eficiência brutal, vendo tudo através da lente fria de custos e benefícios. Pessoas eram números em seus livros contábeis, sofrimento era variável e relevante desde que não afetasse produtividade, e emoções eram fraquezas a serem eliminadas. Quando Jacinto lhe oferecerá Aurora por preço reduzido devido à gravidez avançada, Inácio calculara rapidamente. Se ela sobrevivesse ao parto, teria 2 peças pelo preço de uma. Se morresse, a perda seria mínima. A fazenda se estendia por vastas colinas cobertas de cafezais, com a casa grande no ponto mais alto. Construção imponente de 2 andares com paredes de pedra e telhas francesas importadas. Contrastando cruelmente com a opulência da residência principal, as senzalas eram barracões deteriorados construídos em vale úmido, onde o sol raramente penetrava e a umidade constante tornava doenças respiratórias endêmicas. Mais de 300 escravizados trabalhavam na fazenda sob regime de vigilância constante mantido por 8 feitores armados e uma rede de capitães do mato que garantiam que fugas fossem raras e sempre punidas exemplarmente quando ocorriam. Quando a carroça parou no pátio central da fazenda, o feitor Mor Trajano, homem magro e alto com cicatriz que atravessava todo o rosto esquerdo, ordenou que os recém-chegados descessem. Aurora tentou levantar-se, mas suas pernas simplesmente cederam. Ela estava no limite absoluto de suas forças, tendo sobrevivido a 3 semanas de viagem brutal desde a capital em condições que matariam muitos adultos saudáveis, quanto mais uma mulher grávida. Quando caiu de joelhos no chão de pedras, sentiu uma dor aguda percorrer seu abdômen. Não era apenas o impacto da queda, mas uma contração real. O trabalho de parto estava começando, ali mesmo, no pátio frio e hostil da fazenda Santo Antônio. Trajano bufou com irritação e gritou para que as mulheres da senzala viessem buscar a grávida antes que suje tudo de sangue aqui. Sua voz ecoou pelo pátio com desdém que não deixava dúvidas sobre o valor que atribuía à vida humana. 3 mulheres saíram correndo da senzala mais próxima, suas saias remendadas voando no vento frio. A primeira a chegar foi Perpétua, uma senhora de cabelos completamente brancos que servia como parteira não oficial da fazenda há mais de 40 anos. Ao lado dela estavam Josefa e Benedita, ambas na casa dos 30, que já haviam perdido filhos para o sistema cruel e sabiam exatamente que tipo de dor Aurora estava enfrentando. Elas carregaram Aurora para dentro da senzala com rapidez nascida de décadas de prática em situações de emergência. A senzala era um barracão longo e escuro, com paredes de pau a pique que deixavam entrar vento gelado através de inúmeras frestas. O chão era de terra batida,
úmido e frio, e o ar estava pesado com cheiro de fumaça de lenha úmida, corpos sujos e doença. Havia esteiras de palha distribuídas pelo chão onde dezenas de pessoas dormiam amontoadas durante as poucas horas de descanso que lhes eram permitidas. Perpétua colocou Aurora sobre a melhor esteira que conseguiu encontrar, ainda assim um colchão miserável de palha velha e rasgada, e imediatamente começou a avaliar a situação com mãos experientes. O bebê está vindo, Perpétua anunciou após breve exame, sua voz carregada de preocupação. E está vindo agora. Não há tempo para esperar. Aurora olhou para a velha parteira com olhos cheios de terror e exaustão. Ela havia tentado se preparar mentalmente para dar à luz em cativeiro, mas nada poderia realmente prepará-la para a realidade de parir numa senzala gelada, sem recursos médicos adequados, sob o domínio de um dos homens mais cruéis da província. Perpétua viu o medo em seus olhos e segurou sua mão com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. Escuta, filha, ela disse baixinho, eu já trouxe mais de 200 crianças ao mundo neste lugar maldito. Nem todas sobreviveram, e essa verdade me machuca todos os dias. Mas vou fazer tudo o que estiver no meu poder para que você e seu bebê sobrevivam. Você me ouve? Tudo. As palavras de Perpétua trouxeram algum conforto a Aurora, mas não dissiparam o medo. Ela sabia que mulheres morriam no parto com frequência assustadora, especialmente em condições como aquelas. E sabia também que mesmo se ela e o bebê sobrevivessem, a criança nasceria em escravidão, condenada à vida de sofrimento antes mesmo de dar seu primeiro suspiro. Era pensamento que quebrava seu coração de formas que a dor física do parto jamais poderia. Mas enquanto outra contração percorria seu corpo, Aurora tomou decisão. Ela lutaria com todas as forças que restavam em seu corpo exausto. Lutaria para sobreviver, lutaria para que seu filho nascesse vivo, e depois encontraria forma de dar a essa criança algo melhor que apenas sobrevivência. Encontraria forma de dar esperança. Na casa grande, o coronel Inácio estava em seu escritório revisando livros de contabilidade quando Trajano veio informá-lo sobre a chegada dos novos escravizados e o parto iminente de Aurora. A grávida vai parir hoje mesmo, senhor, Trajano relatou. Perpétua está cuidando dela na senzala. Inácio não levantou os olhos dos números diante dele. Registre a compra dela nos livros. Se o bebê nascer vivo e saudável, registre também como aquisição. Se ela ou o bebê morrerem, registre como perda. É só isso. Sua voz era completamente desprovida de emoção, como se estivesse discutindo a compra de ferramentas agrícolas, não vidas humanas. Trajano acenou e saiu, acostumado à frieza do coronel, mas ainda ocasionalmente perturbado pela completa ausência de qualquer vestígio de humanidade em suas reações. O trabalho de parto de Aurora começou em seriedade quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue. As contrações vinham em ondas cada vez mais intensas e frequentes, arrancando gritos que Aurora tentava suprimir mas que escapavam entre dentes cerrados. Perpétua trabalhava com eficiência nascida de décadas de experiência, instruindo Aurora sobre quando respirar e quando empurrar, sua voz calma contrastando com o caos de dor e medo que dominava a senzala. Ao redor delas, outras mulheres formavam círculo protetor, algumas rezando baixinho, outras cantando melodias africanas antigas que suas mães lhes haviam ensinado, todas unidas em solidariedade silenciosa com a mulher que mal conheciam mas cuja dor compartilhavam profundamente. Josefa aquecia a água numa panela velha sobre fogo improvisado, enquanto Benedita preparava trapos limpos, ou tão limpos quanto possível dados os recursos miseráveis disponíveis. Elas trabalhavam em silêncio eficiente, comunicando-se através de olhares e gestos, cada uma sabendo exatamente o que precisava fazer. Haviam passado por isso tantas vezes antes, ajudando mulheres a dar à luz em condições impossíveis, testemunhando tanto milagres de sobrevivência quanto tragédias de morte. Cada parto era aposta contra chances terríveis, e elas nunca sabiam se dessa vez a mãe e o bebê sobreviveriam ou se teriam que enterrar mais um corpo minúsculo em algum canto esquecido da fazenda. Mas havia algo diferente sobre aquele parto, algo que Perpétua começou a perceber conforme as horas passavam. Aurora, apesar de sua fraqueza óbvia e exaustão extrema, demonstrava reservas de força que não deveriam existir. Não era força física normal,
Era algo mais profundo, quase espiritual, como se ela estivesse sendo sustentada por alguma força além dela mesma. E mais estranho ainda, Perpétua podia jurar que sentia calor emanando do ventre de Aurora, não febre mas algo diferente, uma energia que ela não conseguia explicar mas que reconhecia de uma única vez antes, décadas atrás, quando ajudara no nascimento de uma criança que sua própria avó dissera ser marcada pelos ancestrais. As horas se arrastaram. Meia-noite veio e passou, e o trabalho de parto continuava. Aurora estava além da exaustão, operando em algum estado entre consciência e delírio. Ela via fragmentos de memórias, sua própria mãe, que morrera quando Aurora tinha apenas 8 anos. O pai que nunca conhecera, vendido antes de seu nascimento. A família de escravizados que a criará na fazenda onde nascerá antes de ser vendida e separada de todos que amava. Mas via também outras coisas, visões estranhas que não podiam ser memórias, luzes douradas, figuras nebulosas que pareciam estar guiando-a, uma voz que não tinha som mas que ela compreendia perfeitamente dizendo resista, você não está sozinha, esta criança tem destino. Quando finalmente o amanhecer começou a clarear o céu, Perpétua viu sinais de que o bebê estava prestes a nascer. Ela instruiu Aurora com urgência renovada, agora, Aurora. Agora você empurra com tudo. Seu bebê quer nascer. Aurora reuniu forças de algum poço profundo dentro dela que não sabia que existia e empurrou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta tentativa, com um grito que ecoou por toda a senzala e chegou até os campos distantes onde outros escravizados já começavam o trabalho do dia, o bebê nasceu. O que aconteceu nos momentos seguintes seria contado e recontado pelas mulheres da senzala pelo resto de suas vidas, tornando-se lenda sussurrada em toda a região. O bebê, uma menina, não apenas chorou imediatamente com pulmões fortes e saudáveis, mas no momento exato de seu nascimento, os primeiros raios de sol atravessaram as frestas na parede da senzala e iluminaram exatamente o lugar onde ela estava, como se o próprio céu estivesse marcando aquele momento como especial. Mais extraordinário ainda, Aurora, que deveria estar prostrada de exaustão após parto tão longo e difícil, de repente sentiu onda de energia percorrer seu corpo. Não era força física comum, mas revitalização que vinha de dentro, uma renovação que desafiava toda a lógica médica. Perpétua limpou o bebê com mãos que tremiam levemente, algo raro para a velha parteira que já vira praticamente tudo. Ela envolveu a criança no melhor pano disponível e a colocou nos braços de Aurora. No momento em que mãe e filha se tocaram pela primeira vez, algo mágico aconteceu na senzala. Todas as mulheres presentes sentiram uma onda de calor reconfortante, de paz que não tinha explicação racional, de esperança que parecia emanar daquela recém-nascida como luz de uma vela em quarto escuro. A bebê abriu os olhos, olhos surpreendentemente focados e alertas para a recém-nascida, e olhou diretamente para Aurora. E Aurora soube, com certeza absoluta que transcendia a razão, que sua filha era extraordinária. Como você vai chamá-la? Perpétua perguntou, sua voz rouca de emoção. Aurora olhou para a filha, observando como a luz da manhã parecia dançar de forma diferente ao redor dela, e respondeu sem hesitação, Luz. Seu nome é Luz. Era nome simples mas profundamente significativo, porque aquela criança havia nascido em um dos lugares mais escuros que Aurora conhecia, mas trazia consigo claridade que não podia ser apagada pelas paredes da senzala ou pela crueldade do sistema que a cercava. As outras mulheres murmuraram aprovação, sentindo a adequação do nome de formas que não conseguiam completamente articular. Trajano apareceu à porta da senzala pouco depois do nascimento, vindo verificar se Aurora e o bebê haviam sobrevivido para que pudesse fazer o registro apropriado nos livros do coronel. Quando entrou e viu Aurora sentada com Luz nos braços, ambas visivelmente saudáveis, ele acenou com satisfação calculista. Bom, o coronel vai querer saber. Uma fêmea, então? Menos valiosa que macho, mas ainda assim útil eventualmente. Suas palavras caíram como pedras frias na atmosfera quente da senzala, um lembrete brutal de que para homens como ele e o coronel, aquela criança não era milagre mas mercadoria. Perpétua, porém, não se intimidou. Ela tinha idade suficiente, havia servido tempo suficiente, para falar com mais liberdade que outros. Trajano, ela disse firmemente,
Essa criança e a mãe precisam de descanso adequado, comida decente, proteção contra o frio. Se o coronel quer que sua mercadoria sobreviva e seja útil, ele precisa investir no cuidado mínimo. Trajano franziu o senho, não gostando de ser questionado, mas também reconhecendo a lógica fria do argumento. Vou falar com o coronel, ele resmungou antes de sair, deixando para trás um silêncio tenso que lentamente se dissolveu em alívio coletivo. A notícia do nascimento chegou ao coronel Inácio durante o café da manhã, servido pontualmente às 7 horas como sempre. Trajano entrou na sala de jantar e relatou os fatos básicos. A escrava nova pariu de madrugada, senhor. Uma menina, aparentemente saudável. A mãe também sobreviveu. Inácio cortou um pedaço de pão com manteiga, mastigou lentamente, e então disse sem qualquer inflexão emocional: registre ambas nos livros. A mãe pode ter 3 dias de descanso. Depois volta ao trabalho leve até recuperar forças completamente. A criança será criada na senzala como as outras. Trajano acenou e estava prestes a sair quando o coronel acrescentou, quase como pensamento posterior: e Trajano, diga a Perpétua que pode requisitar cobertores extras e comida melhorada por uma semana. Não por bondade, mas porque mortes de recém-nascidos representam perda de investimento. Trajano comunicou as ordens, e embora fossem dadas por razões puramente econômicas, Aurora e as outras mulheres receberam os recursos extras com gratidão. Cobertores adicionais, mesmo que velhos e remendados, faziam diferença em noites frias de agosto na serra. Comida melhorada, incluindo caldo de galinha, frutas e pão fresco, ajudaria Aurora a se recuperar e a produzir leite suficiente para a luz. Eram pequenas misericórdias concedidas por razões cruéis, mas em situação desesperada, qualquer melhoria era bem-vinda. Nos dias seguintes, algo notável aconteceu na senzala. Luz era bebê excepcionalmente tranquila, chorava apenas quando tinha necessidades legítimas, dormia em padrões regulares incomuns para recém-nascidos, e quando estava acordada, seus olhos seguiam movimento e rostos com atenção surpreendente. Mas o mais extraordinário era o efeito que ela tinha nas pessoas ao seu redor. Mulheres que vinham visitar Aurora e conhecer a bebê saíam sentindo-se mais leves, mais esperançosas, como se algum peso invisível tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Homens que normalmente não demonstravam interesse em bebês paravam para olhar Luz e saíam com expressões pensativas, como se algo dentro deles tivesse sido tocado de forma inexplicável. Perpétua observava tudo com atenção crescente. Ela havia visto muitos bebês ao longo de sua vida, trouxera ao mundo mais de 200, criará alguns, enterrara muitos. Mas Luz era diferente de todos eles. Havia algo nela que transcendia a explicação racional. Quando Perpétua assegurava, algo que fazia frequentemente, pois desenvolvera afeição especial pela criança, ela sentia aquele mesmo calor que percebera durante o parto, uma energia gentil mas poderosa que emanava da bebê como luz de brasas quentes. Não era febre nem qualquer condição médica que pudesse identificar. Era algo que pertencia ao reino do espiritual, do extraordinário. Aurora Perpétua disse numa tarde enquanto as duas estavam sozinhas com Luz: essa menina sua não é comum. Você sente isso, não sente? Aurora acenou, segurando Luz mais perto. Eu sinto. Desde que ela estava no meu ventre, eu sabia que havia algo especial nela. É como se ela tivesse vindo ao mundo com propósito, com missão. Não sei explicar melhor que isso. Perpétua respirou fundo antes de continuar. Na minha terra, antes de me trazerem para cá quando eu era menina, minha avó era curandeira e vidente. Ela me contou sobre crianças que nascem marcadas pelos ancestrais, crianças que vêm para mudar coisas. Eu acredito que Luz é uma dessas crianças. As palavras assustaram e reconfortaram Aurora simultaneamente. Assustaram porque significavam que Luz carregaria fardo pesado, que sua vida não seria simples. Reconfortaram porque davam significado ao sofrimento, sugeriam que havia razão para tudo que Aurora passará. O que isso significa para ela? O que vai acontecer? Aurora perguntou, medo evidente em sua voz. Perpétua balançou a cabeça lentamente. Não sei completamente, filha.
Mas sei que crianças especiais precisam de proteção. Quando pessoas poderosas descobrem sobre dons que não entendem, elas reagem com medo. E medo nas mãos de homens como o coronel pode ser muito perigoso. Precisamos proteger Luz, mas também precisamos deixá-la ser quem ela veio ser. Como se para confirmar os medos de Perpétua, o coronel Inácio decidiu 4 dias após o nascimento que queria ver o bebê pessoalmente. Não era seu hábito visitar as senzalas, ele mantinha distância deliberada, preferindo que seus feitores lidassem com todos os aspectos cotidianos da administração de seus escravizados. Mas comentários de Trajano sobre como as mulheres estavam fazendo alarde sobre a bebê nova despertaram sua curiosidade. Inácio era homem profundamente cínico que não acreditava em nada sobrenatural ou espiritual. Sua fé morrera junto com sua esposa 15 anos antes. Mas ele reconhecia que superstições podiam afetar comportamento, e queria avaliar pessoalmente se aquela criança representava algum tipo de problema potencial. Quando o coronel entrou na senzala naquela tarde fria, acompanhado por Trajano e 2 feitores armados, o silêncio que caiu foi absoluto e pesado. Inácio era figura imponente mesmo aos 62 anos, alto, magro, com cabelos grisalhos cortados curtos militarmente e olhos cinzentos que pareciam nunca piscar. Seu rosto era mapa de linhas duras, moldadas por décadas de decisões cruéis tomadas sem hesitação. Ele usava roupas caras mas sóbrias, terno escuro, botas de couro polido, que comunicavam poder sem ostentação. Sua presença inspirava medo imediato em todos que o viam. Aurora instintivamente apertou Luz contra o peito quando viu o coronel se aproximar. Seu coração batia descompassado, terror primitivo tomando conta dela. Este era o homem que tinha poder absoluto sobre ela e sua filha, que podia fazer o que quisesse sem enfrentar qualquer consequência. Perpétua se colocou discretamente mais perto de Aurora, num gesto de proteção sutil mas significativo. Inácio parou diante de Aurora, olhando para baixo com expressão completamente neutra. Então essa é a criança que tem as negras todas agitadas, ele disse, sua voz fria e sem inflexão. Deixa eu ver. Com mãos tremendo visivelmente, Aurora lentamente afastou o cobertor que envolvia Luz, revelando o rostinho da bebê. Luz estava acordada, seus olhos abertos e alertas. E quando o coronel Inácio Ferraz de Brito olhou nos olhos daquela criança de 4 dias de vida, algo aconteceu que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos na fazenda Santo Antônio e muito além. O momento em que os olhos do coronel Inácio encontraram os olhos de Luz foi como ser atingido por raio invisível. Não houve flash de luz ou som dramático, mas o impacto foi igualmente devastador. Inácio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se ele estivesse caindo através de camadas e camadas de sua própria consciência, sendo forçado a confrontar verdades que havia enterrado tão profundamente que se convencera de que não existiam. Em questão de segundos que pareceram durar eternidade, ele viu sua vida inteira com clareza brutal e inescapável. Viu-se aos 25 anos, jovem e cheio de ideais, recém-casado com Helena, a mulher que amava com intensidade e que pensava que duraria para sempre. Viu-se construindo a fazenda, inicialmente com intenções de ser senhor benevolente, de tratar bem aqueles que escravizava, ilusão que permitia que dormisse à noite apesar da monstruosidade fundamental do sistema. Viu o dia em que Helena morreu durante parto complicado, segurando sua mão, implorando que ele cuidasse do filho que estava nascendo. Viu o bebê, um menino, nascendo morto minutos depois que Helena expirou, levando consigo os últimos vestígios de suavidade que existiam em Inácio. Mas o que veio a seguir foi ainda mais doloroso. Inácio viu como ele havia permitido que o luto se transformasse em amargura, como deliberadamente matara todas as emoções dentro de si porque sentir qualquer coisa significava sentir a dor insuportável da perda. Viu como transformará a fazenda de operação relativamente humana em regime de brutalidade calculada, convencendo-se de que eficiência e crueldade eram sinônimos, que sentimentos eram fraquezas que precisavam ser eliminadas. Viu cada decisão cruel que tomara, separações de famílias ordenadas sem pensar 2 vezes, punições brutais aplicadas por infrações mínimas, condições de vida deliberadamente mantidas em níveis miseráveis para manter os negros controláveis. Viu rostos, centenas deles,
de pessoas que haviam sofrido sob seu comando. Viu mulheres que morreram em parto sem assistência adequada porque ele recusará gastar dinheiro com médico. Viu crianças que morreram de doenças tratáveis porque medicina era desperdício em peças tão jovens que ainda não produziam. Viu homens quebrados por trabalho excessivo, mulheres envelhecidas prematuramente por combinação de trabalho duro e desnutrição, anciãos abandonados quando não podiam mais trabalhar. E pela primeira vez em 15 anos, o coronel Inácio Ferraz de Brito realmente sentiu, o peso monumental de seus crimes. O mais devastador, porém, foi ver Helena novamente. Não memória de Helena, mas algo mais. Era como se aqueles olhos de bebê estivessem mostrando-lhe como Helena o veria se estivesse viva, o que ela pensaria do homem que ele se tornará. Viu decepção, horror e tristeza nos olhos imaginados de sua esposa morta. Helena, que havia sido gentil e compassiva, que sempre tratara os escravizados da fazenda com respeito básico, que teria ficado destroçada ao saber como ele transformará seu lar em campo de sofrimento. A vergonha que Inácio sentiu naquele momento foi absoluta e esmagadora. As pernas do coronel fraquejaram. Ele cambaleou para trás, seu rosto perdendo toda a cor. Trajano se aproximou alarmado, segurando o braço do patrão. Senhor? O senhor está bem? Mas Inácio não respondeu. Ele estava tentando processar o que acabará de acontecer, tentando reconstruir as defesas psicológicas que sempre o protegeram de confrontar a monstruosidade de suas ações. Mas era impossível, aquela criança havia destruído completamente essas defesas, deixando-o nu e exposto diante de verdades que não podia mais negar ou racionalizar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Inácio, primeiro apenas algumas, depois um fluxo constante que ele não conseguia controlar. As mulheres na senzala observavam em silêncio atordoado, incapazes de acreditar no que estavam testemunhando. O coronel Inácio, homem que jamais demonstrara qualquer emoção além de raiva fria, estava chorando abertamente, seus ombros sacudindo com soluços que pareciam vir de lugar profundamente enterrado dentro dele. Luz continuava olhando para ele com aqueles olhos extraordinários, e embora fosse apenas bebê de dias, havia algo naquele olhar, algo como compaixão misturada com julgamento, entendimento misturado com desafio. Inácio estendeu mão trêmula em direção à Luz, não para pegá-la mas quase como súplica silenciosa. Aurora, embora aterrorizada, instintivamente moveu a bebê ligeiramente em direção ao coronel. No momento em que os dedos de Inácio tocaram levemente a pequena mão de Luz, ele sentiu aquele calor que todos descreviam, mas para ele era acompanhado de algo mais. Era como se todos os anos de dureza autoimposta estivessem derretendo, como se o gelo que havia construído ao redor de seu coração estivesse rachando e quebrando. E naquelas rachaduras, emoções que ele suprimira por década e meia começaram a vazar, dor pela perda de Helena e do filho, culpa pelos crimes que cometera, horror pelo que se tornará, e algo que ele pensava ter morrido completamente: a capacidade de sentir compaixão. O que é essa criança? Inácio finalmente conseguiu articular, sua voz rouca e quebrada. Ele olhou para Aurora, realmente a vendo como pessoa pela primeira vez. Viu mulher jovem, mãe protegendo seu bebê, ser humano com medos e esperanças tão válidos quanto seus próprios jamais foram. Quem é você? Como seu bebê está fazendo isso comigo? Aurora, encontrando coragem de algum lugar profundo, respondeu com voz surpreendentemente firme: Eu sou Aurora, senhor. E essa é minha filha Luz. Ela nasceu aqui, neste lugar de escuridão, mas ela trouxe luz consigo. Não sei como, mas ela faz as pessoas verem a verdade. A resposta simples mas profunda atingiu Inácio como outro golpe. Ver a verdade. Era exatamente isso que estava acontecendo. Aquela criança impossível estava forçando-o a ver verdades que ele havia evitado por anos, verdade sobre si mesmo, sobre o sistema que perpetuava, sobre o custo humano de sua riqueza e poder. E diferente de qualquer sermão de padre ou argumento de abolicionista, ele não podia ignorar, não podia racionalizar, não podia escapar. A verdade estava ali, nua e inescapável, refletida nos olhos inocentes de uma bebê de 4 dias. O coronel Inácio saiu da senzala cambaleando como homem bêbado,
deixando para trás Trajano e os feitores completamente confusos. Ele atravessou o pátio sem ver nada ao redor, subiu as escadas da Casagrande tropeçando várias vezes, e trancou-se em seu escritório. Ali, cercado por livros de contabilidade que documentavam meticulosamente décadas de exploração humana, ele desmoronou completamente. Sentou-se em sua poltrona de couro, comprada com dinheiro manchado de sangue, percebeu agora com clareza dolorosa, e chorou como não chorava desde o dia em que Helena morrera. Os dias seguintes foram tortura psicológica para Inácio. Ele não conseguia dormir, quando fechava os olhos, via rostos das pessoas que prejudicara. Não conseguia comer. A comida virava cinzas em sua boca quando pensava em todos que haviam passado fome sob seu comando. Não conseguia trabalhar. Os números em seus livros contábeis não eram mais abstratos, mas representavam pessoas reais com vidas reais destruídas por sua ganância e crueldade. Ele havia vivido 15 anos em negação cuidadosamente construída, e agora aquela negação estava completamente destruída, deixando-o confrontar a totalidade de seus crimes sem nenhuma proteção psicológica. Trajano e os outros administradores estavam alarmados com a mudança no coronel. Ele recusava ver visitantes, não dava ordens, passava horas olhando pela janela sem realmente ver nada. Trajano assumiu a administração cotidiana da fazenda, mas estava nervoso. Sem direção clara do coronel, ele não sabia como proceder, especialmente porque as últimas instruções que Inácio dera antes de seu colapso foram confusas e contraditórias. O feitor considerou chamar médico, pensando que o coronel estava tendo algum tipo de crise nervosa, mas hesitou porque Inácio explicitamente proibira interferências. Na senzala, entretanto, as notícias do que acontecerá se espalharam como fogo. As mulheres que testemunharam a transformação do coronel contaram para outras, que contaram para outras, e logo toda a fazenda estava sussurrando sobre a bebê milagrosa que fizera o temível coronel Inácio chorar. Havia esperança cautelosa no ar, talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Mas havia também medo. Homens poderosos que eram confrontados com suas fraquezas às vezes reagiam com violência redobrada, tentando reacertar controle através de crueldade ainda maior. Aurora mantinha a luz perto sempre, raramente permitindo que alguém além de Perpétua a segurasse. Ela amamentava a filha, cantava para ela, e orava proteção sobre ela com intensidade desesperada. Luz continuava sendo bebê excepcionalmente tranquila e saudável, crescendo visivelmente a cada dia. Mas Aurora não podia deixar de se preocupar. Seu dom extraordinário já havia transformado o homem mais poderoso da fazenda, mas essa transformação seria para melhor ou pior? O coronel eventualmente se recuperaria e buscaria vingança pela humilhação de ter sido quebrado emocionalmente por bebê? Ou havia possibilidade real de mudança genuína? No quinto dia após o encontro com Luz, Inácio finalmente emergiu de seu escritório. Mas ele parecia homem diferente, fisicamente, estava pálido, mais magro, com olheiras profundas, e em sua essência. Seus olhos tinham qualidade diferente, menos dura e mais humana. Ele chamou Trajano e deu série de ordens que deixaram o feitor completamente atordoado. Primeira ordem. Todas as punições físicas estavam imediatamente suspensas até segunda ordem. Segunda. As rações de comida para as senzalas seriam dobradas imediatamente. Terceira. Médico da cidade seria chamado para examinar todos os doentes e feridos, e tratamento seria providenciado independente do custo. Quarta. Reformas nas senzalas começariam imediatamente, telhados reparados, paredes reforçadas, chão de tábua onde possível. Trajano estava boquiaberto. Senhor, com todo respeito, essas mudanças vão custar fortuna e vão estragar os negros, vão fazer eles pensarem que ficaram fracos. Inácio o interrompeu com voz que era firme mas não tinha a dureza habitual. Trajano, você vai fazer exatamente o que eu mandei. E vai fazer bem feito. Porque se não fizer, você está despedido e pode procurar emprego em outra fazenda. Está claro. O feitor engoliu seco e acenou, sabendo que não tinha escolha senão obedecer, mesmo achando que o coronel havia perdido completamente o juízo. As notícias das ordens se espalharam pelas senzalas causando reações mistas de esperança, descrença e medo.
Seria a armadilha? Algum tipo de teste cruel? Mas quando a comida realmente chegou em quantidade dobrada, quando o médico realmente veio e começou a tratar feridas e doenças que haviam sido ignoradas por meses ou anos, quando carpinteiros realmente começaram a trabalhar nos telhados das senzalas, as pessoas começaram a acreditar que talvez, apenas talvez, um milagre real estivesse acontecendo. E nos sussurros noturnos, o nome de Luz era repetido com reverência, a criança de luz que transformará o coração de pedra do coronel. Perpétua observava tudo com mistura de satisfação e cautela. Ela havia vivido tempo suficiente para saber que mudanças podiam ser temporárias, que boas intenções podiam evaporar quando confrontadas com pressões econômicas ou sociais. Mas ela também reconhecia que algo genuíno havia acontecido. O coronel não estava apenas fazendo gestos superficiais, ele estava implementando mudanças reais e substanciais. Vamos ver se dura, ela disse a Aurora numa tarde. Vamos ver se ele tem coragem de continuar quando outros fazendeiros começarem a pressionar, quando o custo começar a subir, quando a novidade passar. Aí saberemos se a transformação é real ou apenas surto emocional temporário. Inácio, enquanto isso, estava lutando com questões profundas sobre o que fazer a seguir. As melhorias que ordenara eram apenas primeiros passos, ele sabia. Mas quanto mais longe deveria ir? Deveria libertar todos os escravizados? Era isso economicamente viável? E mesmo se libertasse todos, para onde iriam? Como sobreviveriam numa sociedade que os via como inferiores? Ele começou a ler, algo que não fazia há anos além de documentos de negócios, buscando nas obras de abolicionistas e reformadores sociais alguma orientação sobre como desmantelar sistema que ele ajudara a perpetuar. Foi durante essa busca que Inácio decidiu que precisava falar com Aurora novamente. Não para ver luz, ele estava, honestamente, com medo de confrontar novamente aqueles olhos que viam através de todas as mentiras e defesas. Mas ele precisava da perspectiva de alguém que havia sofrido sob o sistema, que entendia tanto a dor quanto as possibilidades de algo melhor. Então, pela primeira vez na história da Fazenda Santo Antônio, o coronel enviou convite respeitoso, não ordem, pedindo que Aurora viesse à Casa Grande para conversar, se ela estivesse disposta. Aurora recebeu o convite com trepidação e curiosidade. Perpétua insistiu em acompanhá-la, e as duas mulheres caminharam até a Casa Grande numa tarde de setembro, deixando Luz sob cuidados de Josefa e Benedita. Quando entraram na biblioteca do coronel, um quarto que Aurora nunca imaginara ver por dentro, ficaram surpresas ao encontrar Inácio esperando-as de pé, não sentado em posição de superioridade. Ele havia mandado trazer cadeiras confortáveis para elas, e havia chá e biscoitos preparados na mesinha lateral. Eram pequenos gestos, mas radicalmente diferentes do tratamento que qualquer pessoa escravizada normalmente receberia. Aurora, Perpétua, obrigado por virem. Inácio começou, e sua voz carregava humildade genuína que soava estranha vindo dele. Eu preciso de ajuda de vocês. Preciso entender como desfazer, ou pelo menos começar a desfazer, o mal que causei. Ele fez pausa, suas mãos tremendo levemente enquanto gesticulava. Sua filha, Aurora, Luz, ela me fez ver tudo o que fiz, tudo o que me tornei. E agora não consigo viver comigo mesmo sabendo essas verdades. Preciso mudar não apenas minha fazenda, mas a mim mesmo. E não sei como fazer isso sozinho. A vulnerabilidade crua na voz do coronel desarmou parcialmente as defesas de Aurora. Ela olhou para aquele homem que tinha poder absoluto sobre ela e sua filha, e viu não monstro mas ser humano quebrado tentando se reconstruir. Senhor, ela começou hesitantemente, eu não sei se posso te ajudar. Não sei se alguém pode te ajudar além de você mesmo. Mas posso te dizer o que precisamos, todos nós que você mantém em cativeiro. Precisamos de dignidade básica. Precisamos de esperança de que nossas vidas podem ser mais que apenas sobrevivência. Precisamos saber que nossos filhos terão um futuro melhor que nós tivemos. Perpétua acrescentou com voz firme que carregava peso de décadas de sabedoria. Senhor, você fez coisas terríveis. Isso é verdade que não pode ser mudada. Mas você ainda está vivo, ainda tem poder, ainda tem escolhas. Pode escolher fazer diferente daqui para frente.
Não vai apagar o passado, mas pode criar futuro diferente. E se fizer isso de verdade, com compromisso real, talvez encontre alguma paz. Talvez até encontre redenção, embora isso não caiba a mim dizer. Inácio ouviu atentamente, fazendo perguntas, tomando notas, verdadeiramente engajando com Aurora e Perpétua como iguais intelectuais e morais, coisa impensável semanas antes. A conversa durou horas, durante as quais eles discutiram tudo desde melhorias práticas nas condições de vida até questões filosóficas mais profundas sobre liberdade, dignidade e justiça. Quando finalmente terminou, Inácio havia desenvolvido o plano ambicioso mas realizável para transformar completamente a Fazenda Santo Antônio. Nas semanas seguintes, as mudanças se aceleraram. Inácio estabeleceu o sistema onde escravizados poderiam aprender ofícios especializados, carpintaria, ferraria, costura, que aumentariam seu valor não como propriedade mas como trabalhadores qualificados que eventualmente poderiam ganhar liberdade e sustento. Começou o programa de alfabetização, primeiro para crianças mas depois expandindo para adultos interessados. Estabeleceu hortas comunitárias onde famílias podiam cultivar seus próprios alimentos, criando alguma autonomia alimentar. E mais radicalmente, começou o processo de permitir que pessoas comprassem sua própria liberdade através de trabalho, mas a preços justos e com cronogramas realistas. Mas essas mudanças não passaram despercebidas pela comunidade mais ampla de fazendeiros. Outros senhores de escravos da região viram as ações de Inácio como ameaça direta. Se um dos mais cruéis entre eles podia mudar tão drasticamente, que mensagem isso enviava? Que esperanças perigosas isso poderia despertar em seus próprios escravizados? Começaram campanha de pressão social e econômica contra Inácio, isolando-o, recusando negociar com ele, espalhando rumores de que ele havia enlouquecido ou sido enfeitiçado. O teste verdadeiro veio 3 meses após o nascimento de Luz, quando delegação de 5 fazendeiros visitou Inácio para trazer razão a ele. Eles o confrontaram em sua biblioteca, exigindo que revertesse suas políticas insanas, antes que causassem revoltas em toda a província. O líder era Coronel Vasconcelos, dono da maior fazenda vizinha e homem conhecido por crueldade que rivalizava com o que Inácio costumava ser. Ferraz Vasconcelos trovejou: "Você está destruindo séculos de ordem social. Está mimando esses negros de forma que vai nos arruinar a todos. O que aconteceu com você?" Inácio os enfrentou com calma que surpreendeu até ele mesmo. "O que aconteceu comigo, Vasconcelos, é que finalmente vi a verdade. Vi que nosso sistema é monstruosidade moral, que estamos construindo riqueza sobre sofrimento que não podemos justificar perante Deus ou homem. E decidi que não vou mais fazer parte disso, não da forma que fiz por décadas." Vasconcelos e os outros olharam para ele como se ele tivesse crescido segunda cabeça, incapazes de processar a transformação total do homem que conheciam. A reunião terminou com ameaças veladas e promessas de retaliação econômica e social. Mas Inácio não recuou. Algo fundamental havia mudado dentro dele. O encontro com Luz não apenas quebrara suas defesas psicológicas, mas também libertara nele coragem moral que ele pensava ter perdido quando Helena morreu. Ele estava preparado para pagar qualquer preço por seguir o caminho que agora via claramente como o único moralmente aceitável, mesmo que isso significasse ruína financeira ou ostracismo social completo. Conforme Luz crescia, seu dom extraordinário continuava se manifestando de formas cada vez mais complexas. Aos 6 meses, ela não apenas afetava pessoas através de contato direto, mas parecia emanar influência mais sutil. Pessoas que passavam tempo perto dela, mesmo sem tocá-la ou ser tocadas por ela, relatavam mudanças em si mesmas. Sentiam-se mais compassivas, mais pacientes, mais conscientes de suas próprias falhas morais, mas também mais esperançosas sobre possibilidade de mudança. Era como se a presença de Luz fosse catalisador constante para crescimento moral em todos ao seu redor. Aurora observava o desenvolvimento da filha com mistura de orgulho maternal e preocupação crescente. Luz era criança excepcionalmente brilhante, alcançou marcos de desenvolvimento meses antes do esperado, demonstrava compreensão que parecia ir além de sua idade, e tinha uma qualidade de presença que fazia adultos instintivamente tratá-la com respeito incomum para bebê.
Mas Aurora preocupava-se com o peso que Luz carregaria. Como seria crescer com o dom de fazer pessoas confrontarem suas verdades? Como isso afetaria sua própria felicidade, seus relacionamentos, seu futuro? Perpétua, que se tornará algo como avó para Luz, oferecia sabedoria tranquilizadora. Aurora, crianças especiais sempre carregam fardos que outras não carregam. Mas elas também têm forças que outras não têm. Luz vai encontrar seu caminho. Nossa responsabilidade é amá-la, protegê-la quando pudermos, e prepará-la para ser quem ela veio ser. Não podemos protegê-la de seu destino, mas podemos garantir que ela enfrente esse destino com amor e sabedoria ao seu redor. Inácio visitava Aurora e Luz regularmente, desenvolvendo relacionamento que evoluiu de senhor é propriedade para algo mais próximo de amizade respeitosa. Ele nunca tocava Luz sem permissão explícita de Aurora, reconhecendo direitos dela como mãe mesmo que legalmente ela ainda fosse propriedade. E ele frequentemente pedia conselho de Aurora sobre como melhorar condições na fazenda, valorizando genuinamente sua perspectiva. Era a inversão completa da hierarquia tradicional que ambos achavam desconfortável inicialmente, mas que se tornou forma de diálogo que beneficiava a todos. Foi durante uma dessas conversas que Inácio compartilhou algo profundamente pessoal com Aurora. Você sabe, ele disse hesitantemente, quando olho para a Luz, às vezes vejo meu filho, o bebê que nasceu morto quando Helena morreu. Ele teria 15 anos agora, se tivesse sobrevivido. E penso em que tipo de homem ele seria, que tipo de pai eu teria sido para ele. E me odeio por saber que, se ele tivesse vivido, eu provavelmente o teria criado para ser monstro como eu era. Ensinaria ele a ver pessoas como propriedade, a suprimir emoções, a valorizar lucro sobre humanidade. Aurora, tocada pela vulnerabilidade de Inácio, respondeu gentilmente: Mas senhor, você não é mais esse homem. Luz te transformou, te mostrou quem você realmente pode ser. Seu filho teria orgulho do homem que você está se tornando, não do homem que você era. As palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Inácio, lágrimas que agora fluíam mais facilmente, não mais bloqueadas por anos de repressão emocional. Era processo de cura doloroso mas necessário, lentamente desfazendo o dano que ele infligira a si mesmo tanto quanto aos outros. Enquanto isso, as transformações na fazenda Santo Antônio continuavam. No final de 1862, 6 meses após nascimento de Luz, metade dos escravizados havia aprendido a ler em nível básico. 10 pessoas haviam conquistado sua liberdade através do programa de trabalho de Inácio. As condições nas senzalas eram incomparavelmente melhores que no início do ano. E talvez mais importante, havia atmosfera de esperança que simplesmente não existia antes. Sensação de que futuro melhor era possível, que mudança era real, que dignidade podia ser reconquistada. Mas os desafios permaneciam imensos. Outros fazendeiros continuavam campanha de isolamento contra Inácio. Alguns comerciantes recusavam negociar com ele. A igreja local, sob pressão de fazendeiros conservadores, questionava se as mudanças dele eram verdadeiramente cristãs ou perigosamente revolucionárias. E havia sempre risco de que autoridades provinciais pudessem intervir, alegando que Inácio estava violando leis sobre gestão de propriedade escrava. A estrada em direção à mudança genuína era íngreme e cheia de obstáculos. Foi nesse contexto que aconteceu o incidente que testaria verdadeiramente o compromisso de Inácio. Um grupo de capitães do mato, caçadores profissionais de escravos fugitivos, chegou à fazenda trazendo o homem capturado que alegava pertencer a Inácio. O homem, chamado Damião, havia fugido 3 anos antes, durante regime anterior de Inácio. Sob o sistema antigo, Damião seria punido exemplarmente, provavelmente mutilado publicamente como aviso a outros. Os capitães do mato esperavam recompensa generosa e show de violência que validaria sua profissão brutal. Mas quando trouxeram Damião diante de Inácio, algo completamente inesperado aconteceu. Inácio olhou para aquele homem, magro, cicatrizado, claramente traumatizado por 3 anos vivendo como fugitivo, e viu não propriedade recuperada mas ser humano que havia sido levado a desespero tão extremo que arriscara a morte para escapar. Inácio dispensou os capitães do mato pagando-lhes apenas o mínimo exigido por lei,
recusando-se a dar a recompensa generosa que esperavam. E então, diante de todos presentes, fez algo que deixou a fazenda inteira em choque. Ele concedeu alforria imediata a Damião. Você fugiu porque eu te tratei de forma que tornou fuga parecer melhor que morte. Inácio disse a Damião, sua voz carregada de remorso genuíno. Isso não foi sua falha. Foi minha. Você é livre agora. Pode ir embora se quiser, ou pode ficar e trabalhar como homem livre, com salário e respeito. A escolha é completamente sua. Damião, incapaz de processar o que estava ouvindo, desabou em choro. 3 anos de terror constante, de viver como animal caçado, e agora a liberdade oferecida pelo mesmo homem de quem fugira? Era muito para compreender. A notícia do que Inácio fizera se espalhou não apenas pela fazenda mas por toda a região. Para os escravizados, era prova final de que a transformação do coronel era genuína e profunda. Para outros fazendeiros, era a última gota, evidência incontestável de que Inácio havia se tornado ameaça perigosa que precisava ser detida. E para Inácio mesmo, era momento de clareza sobre quem ele havia se tornado. Um homem que não apenas falava sobre mudança mas estava disposto a agir de acordo com suas novas convicções, mesmo quando isso custava caro. Luz completou 1 ano em agosto de 1863, e Inácio insistiu em fazer celebração não apenas para ela, mas para todas as crianças nascidas na fazenda naquele ano, 16 ao todo. Era festa sem precedentes na fazenda Santo Antônio. Crianças comendo doces e bolos, recebendo pequenos presentes, brincando livremente sem medo. Para pais que nunca haviam visto seus filhos experimentar alegria pura e despreocupada, foi experiência emocionalmente avassaladora. Muitos choravam abertamente, lágrimas de felicidade misturadas com tristeza por todos os anos de infância roubada que nunca poderiam recuperar. Aurora observava a Luz durante a festa, maravilhada com a menina que ela estava se tornando. Com 1 ano, Luz caminhava firmemente, balbuciava palavras que estavam à beira de se tornarem linguagem real, e demonstrava consciência social surpreendente, notando quando outras crianças estavam tristes e tentando confortá-las, compartilhando seus brinquedos sem ser instruída. E seu dom continuava operando, agora de forma mais refinada. Não mais através de confrontações dramáticas, mas através de influência gentil e constante que tornava pessoas melhores versões de si mesmas. Inácio havia continuado implementando mudanças radicais. Até 1863, ele libertara 100 das 300 pessoas que originalmente escravizava, e as outras trabalhavam sob contratos que garantiam eventual liberdade. Havia transformado partes da fazenda em cooperativa onde ex-escravizados tinham participação nos lucros. Estabelecer a escola que agora ensinava não apenas alfabetização básica mas também matemática, história e ofícios especializados. E talvez mais radicalmente, começar a pagar salários justos a todos, mesmo aqueles ainda legalmente escravizados. Essas mudanças haviam tornado Inácio par social completo entre fazendeiros da região, mas também haviam atraído a atenção de abolicionistas e reformadores de outras partes do Brasil. Visitantes vinham ver a fazenda experimental, onde transição de trabalho escravo para livre estava sendo testada. Alguns eram acadêmicos estudando o experimento, outros eram ativistas buscando modelo para replicar. E História de Luz, a criança extraordinária cujo nascimento catalisara tudo, começava a se espalhar, tornando-se lenda que inspirava esperança em escravizados por todo o país. Mas nem tudo eram flores. As pressões externas eram constantes e crescentes. Vizinhos fazendeiros não apenas boicotavam Inácio socialmente mas também economicamente, recusando comprar seu café ou vender suprimentos que ele precisava. Alguns haviam até ameaçado violência física se ele não voltasse à razão. E havia sempre risco de intervenção legal, embora tecnicamente Inácio não estivesse violando leis, já que libertar escravos era legal, apenas incomum, autoridades provinciais sob pressão de fazendeiros poderosos poderiam encontrar pretextos para intervir. Foi durante esse período de pressão crescente que Perpétua adoeceu gravemente. Aos 63 anos, décadas de trabalho duro e condições precárias finalmente cobraram seu preço. Ela desenvolveu febre persistente que médicos não conseguiam tratar adequadamente. Aurora cuidava dela devotadamente,
e Inácio providenciou os melhores médicos e medicamentos disponíveis, mas todos sabiam que Perpétua estava morrendo. A velha parteira enfrentava a morte com serenidade que vinha de ter vivido vida longa e significativa, mas havia uma coisa que ela queria antes de partir. Quero segurar Luz uma última vez, ela disse a Aurora numa tarde, sua voz fraca mas determinada. Aurora trouxe a menina, agora com 15 meses, e colocou-a gentilmente nos braços de Perpétua. Luz, com a sensibilidade que sempre a caracterizara, ficou surpreendentemente quieta e calma, como se entendesse a gravidade do momento. Perpétua olhou profundamente nos olhos da criança e sorriu, um sorriso de paz completa. Eu te vi nascer, ela sussurrou para a Luz, e vi você mudar este lugar de escuridão em algo com esperança. Meu trabalho está completo. Você vai fazer grandes coisas, pequena Luz. Vai iluminar muitos lugares escuros. Perpétua morreu naquela noite, pacificamente em seu sono. Seu funeral foi evento que reuniu toda a fazenda, tanto os ainda escravizados quanto os libertos, todos unidos em luto por mulher que havia ajudado tantos a nascer, que preservara conhecimentos ancestrais, que oferecerá sabedoria em tempos difíceis. Inácio estava presente também, prestando respeitos com genuína tristeza. Ele havia aprendido a valorizar Perpétua como pessoa sábia cujo conselho o ajudara a navegar sua transformação moral. Sua morte era perda sentida profundamente por todos. Nos anos seguintes, Luz cresceu em ambiente radicalmente diferente de onde nascerá. Aos 5 anos, ela era criança brilhante e compassiva, fluente em leitura e escrita, demonstrando talento especial para música e arte. Seu dom evoluíra, ela agora tinha algum controle consciente sobre quando e como usá-lo, aprendendo com orientação de Aurora e de um padre progressista chamado Padre Anselmo, que substituíra o conservador anterior, a usar seu poder de revelar verdades com sabedoria e compaixão, não como arma mas como ferramenta de cura. A Fazenda Santo Antônio tornará-se modelo reconhecido para a transição de trabalho escravo para livre. Até 1868, quando Luz tinha 6 anos, Inácio havia libertado todos os escravizados que originalmente possuía, e a fazenda operava completamente com trabalho livre e remunerado. Produtividade era maior que nunca, demonstrando que trabalhadores livres e bem tratados eram mais eficientes que escravos oprimidos. E a história da transformação de Inácio, catalisada pelo nascimento de Luz, inspirava outros fazendeiros, alguns, muito poucos, mas alguns, a considerar mudanças similares. Em 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi aprovada, declarando livres todas as crianças nascidas de mães escravizadas daquele ponto em diante, Inácio celebrou como vitória pessoal. Ele havia demonstrado, através de quase uma década de experimento, que alternativas à escravidão eram viáveis. E embora seu exemplo não tivesse mudado o sistema inteiro, a escravidão no Brasil só seria abolida completamente em 1888, ele havia criado ilha de esperança e dignidade em mar de opressão, provando que mudança era possível quando pessoas tinham coragem de confrontar verdades desconfortáveis. E no centro de tudo estava a Luz, agora menina de 9 anos, brilhante e cheia de vida, cuja chegada ao mundo em senzala fria e escura havia transformado não apenas um homem, mas um sistema inteiro dentro dos limites de uma fazenda, e cuja história continuaria inspirando gerações a acreditar que mesmo os corações mais frios podiam ser aquecidos, que mesmo os sistemas mais injustos podiam ser desafiados, e que luz poderia nascer mesmo nos lugares mais escuros.